Peço aos irmãos que possam abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 10 e 11. Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Bom dia a todos e a bênção de Deus durante esta hora. Nestes últimos dias, em Portugal Adventista, tem-se distribuído Bíblias por toda a parte, creio que gratuitamente. É uma boa iniciativa, desde o momento que essas Bíblias estejam usadas para aquilo que existem. É meu privilégio estar convosco hoje e ver que ainda há pessoas que vêm à igreja. Vivi anos em Israel, por vezes tinha 5, 6 pessoas, que era o máximo, e que muita alegria me davam, senão não podia falar a ninguém. Hoje gostaria de meditar convosco sobre um conselho que a Sra. White nos dá antes de morrer. Creio que foi o último conselho que ela deixou a nós e a quem a rodeava, não foi escrito, em que dizia: estudai a Bíblia. E porque veio do que nós chamamos, adventistas, a serva do Senhor, um conselho para estudar a Bíblia não é desprezar. E a pergunta que eu faço quando agora estou, eu não gosto de dizer reformado, mas estou em situação que me pagam para não fazer nada, o que é uma vantagem, dá para fazer outras coisas. Tenho chegado a conclusões daquilo que eu conheço e que vós conheceis, e vou começar por um exemplo para podermos ver o que é que talvez Ellen White queira dizer por estudar a Bíblia. Então, temos um texto em Lucas, vamos ver em Lucas, no fim do livro. Jesus está no Getsemane e naquele Getsemane diz-nos assim no capítulo 22, versículo 53. Quando Jesus é preso, vêm prendê-lo com varapaus, com espadas. Jesus, que andou por toda a parte, na Galileia, em Israel, na Samaria, andou por toda a parte, e havia quem o quisesse matar. Primeira observação que nós não fazemos é que a maioria do povo acabava por estar com Jesus. Isto é importante para a condenação dele. A maioria fugiu, mas a maioria estava com ele. E então Jesus não se admira, mas observa que está por toda a parte, no templo, em toda a parte. Querem-no matar, ninguém ousa. Querem prendê-lo, ninguém ousa. E aqui, no Getsemane, de noite, e devo assinalar que o que nós chamamos Getsemane, naquele tempo, era um cemitério. O que significa cemitério, que era impuro para os judeus. E se era impuro, não era o melhor sítio para enviar os servos dos sacerdotes e daqueles que governavam. Não era algo aconselhável irem para ali. E Jesus faz a observação. Versículo 53. Diariamente
estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Agora notem estas palavras e se não notaram ainda, já as leram, mas se não notaram e não chega aqui nesta sala de culto, leiam novamente em casa. Esta, porém, é a vossa hora. Vossa, não minha. Primeira observação. E depois o que é que ele diz? E o poder das trevas. Nós passamos isto por alto como se fosse algo muito fácil de compreender. Vamos passar ao capítulo 23. Jesus está crucificado. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, portanto estamos a meio do dia, mais, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. Conhecemos este texto. Aqui o que eu gostaria de salientar é pormos os dois textos juntos. A parte física parece fácil de entender. É antes do pôr do sol, mas fica noite. Um fenómeno não admira, é a morte de Jesus, o Filho de Deus. Muito bem. Mas a parte anterior, leiamos outra vez. É a vossa hora. A hora de quem? Não é necessariamente dos discípulos. E embora ele diga a vossa, é verdade que aqueles que são enviados vêm dos romanos, vêm dos judeus, mas acrescenta-se, leiam estas palavras com atenção, e o poder das trevas. O poder das trevas aqui é extremamente importante. Porque se há alguém que quer matar a Jesus desde o nascimento, sabem que houve muitos bebés que morreram. Quando Herodes viu que Jesus, o bebé, se tinha escapado. Então vamos matar a todos, certamente ele vai ser atingido. Desde o princípio, quiseram lançá-lo do monte de Nazaré, quiseram matá-lo várias vezes, não conseguiram. E agora, ele diz, é a hora do poder, o poder das trevas. Isto é importante. O que é o poder das trevas? Não é da noite, do versículo que lemos na crucifixão. Esse foi físico, mas ao mesmo tempo, quando terminou aquele tempo de escuridão, o que é que Jesus diz na cruz? Meu Pai, por que me abandonaste? O que é que isto quer dizer? Que este poder das trevas, que é físico, é o poder das trevas de Satanás também. E que Satanás bem quis matar a Jesus antes, mas há um momento que Jesus diz, é a vossa hora agora. Ou seja, Jesus sabe que horas são. É extraordinário. Isto não é destino, não é predestinação, é que Jesus tem a consciência plena no seu ministério que o diabo tenta, que os inimigos espirituais estão lá, que nem tudo é fácil para fazer a vontade de Deus. Mas ele sabe que há um momento das trevas, do poder das trevas, que é Satanás. Ele sabe que aquele momento chegou. Isto é extremamente importante. Nada acontece na vida de Jesus que não esteja programado. Não estou a falar de fado, não estou a falar de predestinação. Estou a falar de Deus que dá autorização a Satanás para se apoderar daqueles que estão à volta e de fazer mal a Jesus até à morte. Há uma autorização de Deus, há uma hora que chega para o poder das trevas. Se, por exemplo, o que acontece neste momento tivesse sido estudado nos Evangelhos com mais oração, posso afirmar
que nunca teria caído acusação de 2000 anos sobre o povo judeu. Talvez surpreenda alguém. Mas era maior a multidão que acreditava em Jesus do que os inimigos que estavam em Jerusalém, que o quiseram matar e mataram. A minoria de Jerusalém não chega para dizer o povo judeu matou Jesus. Não. Quando Saulo vai perseguir os primeiros crentes, onde é que ele vai? A uma terra que nós nem sabíamos que havia crentes, a Damasco. De onde é que vieram esses crentes? Não sabemos. Mas sabemos que na Palestina a grande maioria daqueles que tinham sido curados por Jesus, que tinham sido ensinados por Jesus, que tinham acreditado que Jesus é o Messias, é Filho de Deus, é Deus, essa gente é o povo judeu. Não são a meia dúzia que vai matar a Jesus. Se entendêssemos o texto que acabamos de ler, entendíamos que, na realidade, Satanás queria fazer mal, mas só no momento preciso é que ele pode fazer mal. Quando é chegada a hora das trevas. Isto em relação a Jesus. Geralmente a causa e efeito entra na mente das pessoas. Quando um cego se apresenta diante de Jesus, perguntam logo: quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Uma vez em Tahiti, quando nós lá estivemos um mês a dar aulas para Colonge, havia um acampamento de jovens e desapareceram os 2 diretores, pastores, e tinham ido à pesca para o almoço, não voltaram. A primeira coisa que toda a gente dizia, adventistas, era: a vida deles lá em casa não devia estar bem, porque morreram os 2. É uma tendência que há, não sei, nas igrejas. Os judeus têm menos, mas também têm opiniões. Nós dizemos 2 judeus, 3 opiniões. Nós temos 2 adventistas, 3 acusações. Muitas vezes, nem sempre. Mas, na realidade, a nossa missão é salvar, não é acusar. E a nossa missão não é dizer a Deus: esta pessoa pode salvar. Esta não, porque pecou, cometeu este pecado, arrisca. E Deus já tem lá um grande alfarrábio com muitas pessoas riscadas que lhe poupa trabalho depois para saber quem é que se salva. Acham que sim? Diz que Jesus veio a esta terra não para condenar, mas para salvar. Há um fenómeno que nós encontramos na história bíblica que é: grandes acontecimentos são precedidos por tempos difíceis. Ninguém aqui me sabe explicar porque é que o povo de Israel, depois de Abraão ter recebido a promessa de uma terra prometida, que nós chamamos terra prometida, de Canaã, ninguém me sabe explicar porque é que o povo de Israel teve de passar 400 anos na escravatura. O que é que eles tinham feito mal? O que é certo é que foi depois dos 400 anos da escravatura que eles puderam entrar na terra prometida. Sem querer entrar em contendas com povos e religiões, o nosso papel aqui é pregar a Jesus Cristo e saber como é que nos podemos salvar através dele. Quando estava em Israel, uma das grandes perguntas que se fazia ali era: se Deus está com o povo judeu, por que é que houve o Holocausto? E havia alguns que diziam: houve o Holocausto, mas se não fosse o Holocausto não havia o Estado de Israel. Não vamos entrar na política, porque há muita gente que hoje está em litígio por causa disso. Não é o nosso papel.
entrar na política, mas é o nosso papel compreender os tempos, a hora em que nós vivemos. Um professor que eu tive, David Flusser, que faleceu no ano 2000, mas já lhe deram uma rua lá em Jerusalém, dizia-me muitas vezes, e muitas vezes porque eu normalmente o trazia para casa no automóvel. Morávamos perto, trazia-o da universidade, e eu aproveitava para falar com ele aquilo que não podia fazer quando estava em aula. E ele um dia disse-me: o antissemitismo vem aí. E há muitos judeus que vão ser presos por causa do sábado. Os únicos cristãos que têm ou vão ter um diálogo com os judeus são os adventistas do sétimo dia. Isto ele disse-me por volta de 1977. Já lá vão uns anos. Alguns ainda não tinham nascido. Mas é verdade. A Igreja Adventista é aquela... Não é por causa do Antigo Testamento, é porque a Igreja Adventista tem uma mensagem que faz mais sentido ao judaísmo do que as outras igrejas cristãs. Não quer dizer que as outras igrejas cristãs também não tenham êxito com o povo judeu, por favor. Mas digo que, de facto, há qualquer coisa no Adventismo que nos pode aproximar uns dos outros. Lembram-se do apóstolo Paulo, no princípio, quando escrevia aquelas epístolas que dizia: primeiro, os judeus. Já estamos em tempo pós-morte de Jesus, eles já tinham crucificado Jesus, e se quisermos agora culpabilizar os judeus, podemos dizer porque é que o apóstolo Paulo, anos depois, ainda diz primeiro os judeus quando eles tinham crucificado Jesus. Mas não é verdade. Não há maldição para além. Na Bíblia nunca há maldição para além de 10 anos. Mas a misericórdia de Deus é de 1000. Por isso, não entremos nas acusações. Satanás era o grande acusador e é o grande acusador. Temos muito a agradecer a Deus pela herança da palavra e pela herança que Deus deu ao povo judeu e que nos dá a nós também. Hoje, não, como nunca, não louvo nada do que o povo judeu faz, porque a nossa missão não é falar de política, mas louvo a misericórdia de Deus através desse povo e através do povo adventista, que também não é o único, eu direi, dos cristãos. Ellen White tem uma frase interessante: porque é que houve queda do cristianismo nos primeiros anos? Ela diz: os cristãos primitivos começaram a procurar defeitos uns nos outros. Estamos no primeiro século. Pensando nos erros alheios, permitindo-se críticas indelicadas, perderam de vista o Salvador e o grande amor por ele revelado aos pecadores. Tornaram-se mais exigentes no tocante às cerimónias exteriores, mais rigorosos quanto à teoria da fé, mais severos em suas críticas, em seu zelo por condenar outros, esqueciam-se dos seus próprios erros. O apóstolo João reconhecia que o amor fraternal estava a declinar a Igreja e deteve-se especialmente sobre este ponto, até ao dia da sua morte, e instou com os crentes para que exercitassem constantemente entre si o amor. Se queremos entender aquele amai-vos uns aos outros das epístolas do Evangelho de João, é precisamente pelo espírito de crítica que havia nos primeiros crentes, já alguns anos depois da ressurreição de Jesus, que deve ser combatido com amai-vos uns aos outros. Isto vem escrito em Testemunhos Seletos, volume 3, página 245. Se me dão licença, vou-lhes falar 1 minuto ou 2, o tempo passa depressa, sobre a conversão do meu pai. Alguns conheceram-me, os mais velhos. E há muita coisa que se diz sobre a conversão dele, que
que veio para a igreja porque leu o livro Conflitos dos Séculos, porque veio para a igreja porque leu um livro e um folheto e não sei o quê, não sei o quê. Naquele tempo, e seria interessante quem faz a revista Adventista que hoje publicasse mais histórias do porquê da minha conversão. E o meu pai escreveu na revista Adventista de janeiro de 1953 a história da sua conversão. São 3 páginas. Lá estão, quem quiser consultar. E ele diz o seguinte, ainda em sacerdote católico: até certa altura da vida pensara ser sacerdote. Convenci-me depois, pela leitura da Bíblia, de que na realidade só há um verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo. E que nada mais tinha a fazer do que descer do pedestal em que, como tantos outros, me haviam instalado, para procurar nele o que eu tinha necessidade, o meu Salvador. Foi o que o trouxe a Jesus Cristo. No fundo foi o que trouxe Lutero. O que é que eu hei de fazer? Ele esperava. E o que tem trazido tanta gente a Jesus Cristo, provavelmente uma grande maioria das pessoas que aqui estão esta manhã, é a insatisfação própria. O que é que eu hei de fazer? Mas isto é um tempo próprio que Satanás não pode desfazer, mas que Deus permite que venha a cada ser humano hoje, para que nesse tempo de necessidade, de desespero, de insuficiência, pergunte o que é que eu hei de fazer para ser salvo? O que é que eu hei de fazer para ter paz com Deus? O que é que eu devo fazer para me aproximar de Deus? É importante entendermos que todos nós, sem exceção, crianças incluindo, temos um tempo para nos aproximarmos de Deus. Isso não significa que esse tempo passado, agora já não há salvação. Não. E é aqui que encontramos uma das grandes tentações dos filhos de Deus, é que encontraram o Senhor, estudaram a Bíblia, batizaram-se e depois caíram. E quando caíram, imediatamente a igreja, não sei, nós temos 10 dedos, mas creio que para estes casos temos 12. Fizeste. Afasta-te, Satanás, que eu sou puro. O que é que Jesus dizia àqueles homens que atacavam aquela desgraçada mulher adúltera, como nós chamamos de maneira superior? E Jesus o que é que disse? Quem está sem pecado, o primeiro que lhe atira pedra. O que é que ele escreveu? Eu estou convencido que o que ele escreveu, que nunca disse a ninguém, mas estou convencido que o que ele escreveu ali foi o nome dessas pessoas. É que quando vemos o nosso nome ali na areia, a pergunta é: então ele sabe da minha vida, vou-me embora. E foi tudo embora e ficou só a mulher acusada, a grande pecadora. Jesus tem esta maneira de se dirigir a cada um de nós, não é dizendo que és pecador, é fazendo-nos sentir que não somos nada. Somos zero. Somos pecadores, todos. Agora e há 50 anos, ou há mais anos, ou há menos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mensagem que eu gostaria neste momento de tirar destas palavras é que não só houve um tempo para Jesus, tempo esse que o levou a ser crucificado, mas que o levou a dizer depois: posso tudo, todo o poder me é dado
nesta terra e no céu. E com este poder, o que é que isso significa? Que vou destruir toda a gente? Não. Agora, o desejo dele e do Pai é que todos se salvem. Essa é a necessidade. Esse é o desejo de Deus, o nosso Pai. Não é de nos destruir, é de nos salvar. E aqui a lição que temos a tirar de Jesus é que ele soube fugir de muitas coisas. Ele foi atacado em muitas coisas. Até ao momento que ele disse: a hora é chegada. O diabo pode trabalhar. Em nossa vida houve ou haverá sempre uma hora de aflição, uma hora de sofrimento. Vou agora desapontar algumas pessoas que gostam muito de falar nas perseguições que aí vêm. Já ouviram alguém falar das perseguições? São pessoas que querem ser perseguidas, eu não sei porquê. Eu tenho um amigo que estava na Conferência Geral que dizia: quem quiser ser perseguido, temos cerca de 20 países para onde podem ir já, que são já perseguidos. Não é preciso pregarmos as perseguições. Mas o que é certo, irmãos, e amigos, e visitas, é que na Bíblia, não digo que não vai haver perseguições, mas na Bíblia não aparece a palavra perseguições, está sempre no singular. Pode aparecer aflições, mas não aparece angústias. Aparece o tempo da angústia. É que há certas palavras no singular que têm um significado e no plural têm outro significado. Aflições, sim, todos os dias. Basta cada dia o seu mal, diz Jesus. Mas perseguições, cuidado, é um termo cunhado pelas igrejas, mas não está no original como perseguições. O que é que está no original? Um texto, por exemplo, que foi lido pela nossa doutora, um texto que está em Apocalipse e que é o único texto no Apocalipse que menciona esta palavra. Apocalipse, no capítulo 1, que já vai dizendo o tempo está próximo, Apocalipse, que diz, no capítulo 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Não estou a falar das tentações, porque tentações temos todos os dias. Está a falar numa hora especial. É o único texto em todo o Apocalipse que usa a palavra tentação aqui. A hora da tentação. E explica que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, há 2000 anos. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer que já temos uma coroa, não é só que vamos receber uma coroa. É a bem-aventurada esperança junto com a certeza da salvação. Mas aqui o que nós temos é que há uma hora que virá sobre a terra. Não estamos a falar de perseguições, não estamos a falar contra a Igreja Católica, não estamos a falar contra a Igreja nenhuma. Estamos a falar com o poder que levou Jesus à cruz, que é o poder de Satanás. Foi ele que disse a Adão e Eva: certamente não morrereis. Quando Deus disse: no dia que comerdes deste fruto, morrereis. A grande diferença das religiões, todas, cristãs ou não cristãs, é de nos fazer crer que há vida depois da morte sem Jesus Cristo. A única que nos diz: se não tens a Cristo, não tens a vida, é a palavra de Deus. E espero que isso seja a grande mensagem da Igreja Adventista. Eu gosto de um texto, toda a gente conhece João 3,16. Eu gosto do texto que vem a seguir.
3,18. O 3,16 toda a gente conhece de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, portanto não é automático, não é para todos. Há teologias, por exemplo, na Alemanha que dizem Deus é tão bom que até o diabo ele vai salvar. Não é verdade. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito do versículo 18, porque ele é para todos nós também. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está. Não é será? Já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito. O nosso papel não é condenar ninguém. O nosso papel não é atacar ninguém. O nosso papel não é acusar ninguém. O nosso papel é trazer desta condenação em que estão as pessoas, sem saberem, algumas, trazê-las para a salvação. Este é o papel sublime que Deus deu à sua igreja. E não chama a sua igreja só a Igreja Adventista. Tenho encontrado gente sincera e com o Espírito de Deus noutras sociedades. E por vezes, enfim, paro aqui, já sabem que é que eu ia terminar e não vou terminar dessa maneira. Uma vez um turista americano, não é nada contra a palavra americano, é sobre o turista. Foi às ilhas de Papua Nova Guiné, já há uns anos. Nós conhecemos, minha mulher e eu, um dos primeiros missionários que descobriu uma grande parte da ilha lá dentro, o Dr. Gottfried Osterwald. E ali o turista chegou e havia um largo no lugar onde os barcos o deixavam para visitar a ilha. E começou a olhar, como turista faz, olha para toda a parte, tira fotografias a toda a parte, que depois não sabe o que é que quer dizer, mas o que é preciso é tirar as fotografias. E anda ali a visitar aquilo tudo e aproxima-se dele um nativo. E o turista diz: tu acreditas em Deus? Sim, senhor. Foram os missionários que disseram: olha que isso não é verdade. Missionários, Deus, não existe. Tu sabes, isto, tu próprio vens do macaco, que é que estás aí a dizer que és filho de Deus? E por esse mundo fora toda a gente ensina coisas sobre Deus. Tudo mentira. A religião não existe. É tudo engano dos homens. Tu tens de começar a aprender. O que tu sabes não é bom. Não chega. Não presta. E o pobre do nativo, não sei se percebia alguma coisa do que dizia o turista, mas de qualquer maneira não reagiu. E quando chega o turista ao fim do seu discurso, ele diz: o senhor é capaz de ter razão, mas olhe que se Jesus não existisse e eu não cresce nele, o senhor não saía vivo desta ilha. Esta é a realidade. E o turista, que não era muito inteligente, mas também não era assim tão estúpido, percebeu a lição. Então, bom dia. E lá foi ele visitar outro sítio. Porque se Jesus não ressuscitou, nós não estávamos aqui. Se Jesus não ressuscitou, nós não tínhamos paz no coração. E se Jesus não ressuscitou, este mundo não tinha esperança nenhuma. Estamos a viver tempos difíceis na Europa, no mundo. Não se preocupem com o que vai acontecer. O que interessa saber é que Deus tem o seu relógio. Bom, tenho que precisar que o relógio que nós temos e que me diz que eu devo acabar é a invenção dos persas. E temos de reconhecer que são as horas que nos fazem problemas de estômago.
porque não chegamos a hora, porque não temos onde pôr o carro, por isto, por isto, por isto. Esse é o problema das horas dispersas. Deus tem dois tempos. Um linear, desde o princípio que criou o céu e a terra até ao limite quando nos vier buscar. Esse é um tempo. E depois há um outro tempo para nos dizer que Ele se preocupa connosco, que é o tempo, agora começam as cerejas, não é em novembro. E nós sabemos que agora é o tempo. Nem perguntamos como é que as cerejeiras sabem. Isso é com elas. Sabemos é que primavera, verão, outono e inverno são estações que se repetem. Sabemos que os frutos não dão todos os anos em todas as árvores igual. Disseram, por exemplo, que o sobreiro, que não é do fruto, mas da cortiça, diz que dá cortiça, deve-se apanhar a cortiça cada 7 anos. Se eu estou enganado, não é minha culpa, porque eu não sei das cortiças. São 9, são 8, são 7, é um tempo. Mas que não é o tempo de um ano, é mais. Quem é que mede esses tempos todos? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Eu gosto de manhã me sentar num banco que temos perto da nossa casa, em Setúbal, e olhar para as pessoas, não me interessa tanto, mas para os pássaros. Gosto de olhar para os pássaros e depois já tenho os membros do coro, outros que fazem barulho, que chilreiam, mas que são muito espertos. E depois há outros que irritam por várias razões, mas não entro por aí. Os irmãos e amigos não calculam. O maior, se nós tivéssemos esses pássaros chamados melos aqui na igreja, todos de pé a cantar um coro, eu sei que quando acabassem toda a gente dizia amém. Eu não conheço cantor maior do que o Melo em Portugal. Extraordinário. E nunca o ouvimos a começar o dia. Não. Ele está com a voz afinada ali. Eu tenho um pardal que está livre, mas tenho no sentido que ele vem ter comigo todas as manhãs. E não é porque gosta de mim. Ele vem para eu lhe dar umas migalhas. Ele já sabe. Há dias não lhe dei migalhas, pôs-se com o bico. E eu fiquei a olhar para ele. Será que me quer dar um beijo? Não, de certeza. Mas ele está ali porque diz, eu conheço-te, já me tens dado, dá lá qualquer coisa. É que os pássaros gostam de nós, mais do que nós gostamos deles. A criatura de Deus gosta de nós, mais do que nós gostamos dela. Já viram algum cão a fazer greve porque não lhe dão de comer ou porque lhe batem? Ou por despedir-se do seu dono e vai para outro? Eu não vi. É que são animais que têm uma fidelidade e um amor pelos outros que nós, que somos feitos à imagem de Deus, não conhecemos. Olhemos para a criatura e para a criação. Olhemos para o nosso Deus e lembremos, Jesus morreu quando a hora chegou. E Ele sabia que essa hora chegou. Nós temos aflições, temos tentações, temos problemas cada dia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta é a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo. E quando ouvimos pessoas a dizer, como ouvi na semana passada, isto já é tempo demais, já há sofrimento demais, porquê é que Deus ainda não veio? Eu não posso dar a resposta por Deus, mas sei que nós ainda estamos vivos e que Deus ainda tem um plano para cada um de nós, mesmo que estejamos velhinhos, para falar a alguém que não conhece ainda o seu Salvador. A razão de sermos nesta igreja não é estarmos sentados a olhar uns para os outros. É partilhar aquilo que Ele nos deu, o dom de salvação. Irmãos, eu queria que ficasse muito claro esta manhã que assim como Jesus tinha o conhecimento da hora,
que nós deixemos de falar só que vêm aí guerras e perseguições e muitas coisas más, mas que nos lembremos, nada temos a temer para o futuro, a não ser que nos esqueçamos da maneira como Deus tem sido connosco no passado. Não se turbe o vosso coração. Olhemos para diante. Se Jesus vem no meu tempo, não sei. Mas sei que vem. Basta para cada dia o seu mal. Aquilo que eu sei é que hoje eu estou nas suas mãos. Porque Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto são as certezas que nós temos, prezados irmãos, por muito pecadores que nós nos sintamos. Quanto mais pecadores nos sentirmos, melhor. Se temos necessidade de um Salvador. E Ele nos ajuda. E Ele nos sustém. E Ele nos guarda. Como diz o texto aqui de Apocalipse. Tiveste paciência? Sabem o que é que quer dizer a palavra paciência? Eu não sei o que é que quer dizer em português. Mas a palavra, no hebraico, a palavra paciência vem de sofrimento. E ter paciência é sofrer. Sofrer. E o que nós temos aqui é a palavra da minha paciência. Porque o primeiro a sofrer é Deus connosco, quando nos vê pecar. E Ele diz, guardaste a palavra da minha paciência. Também eu, Deus, te guardarei na hora da tentação. É isso que nós chamamos as perseguições e as guerras e não sei o quê. Tudo isso é bonito. Mas virá uma hora da tentação que, aliás, não é só para os adventistas, é para os cristãos e é para toda a gente. Só que uns dirão às rochas que caiam sobre eles e outros dirão, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Esta é a diferença. Deixemos de pregar negativismo ao mundo e ajudemos aqueles que chegaram à hora de encontrarem a Jesus para que a salvação entre na sua casa e com eles, aqueles que nos escutam hoje na internet, que estão nos hospitais, que estão desanimados, que não podem sair de casa e nós que pudemos e viemos aqui, eu admiro quem vem aqui, porque cada vez é mais difícil entrar depois de parquear um carro. Que nós todos possamos ter a certeza de que, apesar dos problemas todos, ninguém, e este ninguém é Satanás, nos poderá arrebatar da mão de Deus. Que esta seja a nossa certeza e a nossa razão de ser até o último dia. É a minha oração. Amém. Depois desta maravilhosa mensagem, para terminar o culto, vamos entoar as estrofes do hino número 70, 7-0.
Ó nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos porque o teu plano desde a criação do mundo é que nós possamos ser salvos e viver contigo. Não é teu plano o sofrimento, como diz Salomão, não é de teu agrado que o Filho do Homem sofra. Mas tudo isto faz parte, não porque tu queres, mas faz parte porque o teu Santo Espírito se utiliza das misérias da nossa vida para sentirmos necessidade de ti, nos aproximarmos de ti, pedirmos perdão dos nossos pecados, sermos perdoados e sermos aceitos como família divina. Que não haja ninguém esta manhã, por muito infeliz, por muito culpado, por muito miserável que se sinta, não haja aqui ninguém que não venha responder ao chamado quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Ó Senhor, salva-nos através dos méritos de Jesus e não dos nossos. Ajuda-nos, Senhor, a partilhar o pouco que temos, mas o muito em termos de salvação. Senhor, ajuda esta igreja, as visitas, aqueles que nos escutam na internet. Sê com este Portugal, sê com esta Europa e com países que se preocupam uns com os outros, talvez mais em se destruir do que se ajudar, mas todos debaixo do teu poder, porque a hora chegará, a hora da grande tentação, que nós possamos resistir e, como tu dizes, sobreviver, porque está no teu plano